Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs que têm nos acompanhado no nosso grupo de estudos da fé católica. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês, com suas famílias, protegendo e orientando todos os nossos passos, amém? E o nosso tema de hoje é como compreender o mistério da dor e do sofrimento. E para começar a falar sobre dor e sofrimento, eu te convido nesse momento a abrir a Sagrada Escritura comigo, na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículos 12 em diante. Caríssimos, não vos perturbeis no fogo da provação, como se vos acontecesse alguma coisa extraordinária. Pelo contrário, alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos de Cristo, para que vos possais alegrar e exultar no dia em que for manifestada a sua glória. Se fordes ultrajados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois vós, porque o Espírito de glória, o Espírito de Deus repousa sobre vós. Que ninguém de vós sofra como homicida ou ladrão, ou difamador, ou cobiçador do alheio. Se, porém, padecer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por ter esse nome. Porque vem o momento em que se começará o julgamento pela casa de Deus. E se o justo se salva com dificuldade, que será do ímpio, do pecador? Assim também aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao Criador fiel, praticando o bem. Então, quantas vezes nós, diante do sofrimento dessa vida, a gente começa a questionar a Deus, né? A gente começa a questionar se Deus é o bem, é o supremo bem, por que existe o sofrimento? Por que existe a dor, a injustiça? Por que Deus, no seu amor por nós, não intervém para impedir que aconteçam nas nossas vidas as tribulações, as tormentas? E quantas pessoas, ao se questionar isso, começam abandonando a fé, né? Desacreditam em Deus, não aceitam as situações de sofrimento, as dores que acontecem na sua vida. E diante da dor, geralmente nós buscamos explicações para as coisas que muitas vezes são inexplicáveis. E principalmente, nós começamos a buscar um culpado para amenizar a nossa dor. E toda a revolta que muitas vezes nós carregamos diante dessas perdas que vêm acontecendo na nossa vida. E, infelizmente, algumas das vezes, nós acabamos colocando a culpa dos nossos infortúnios em Deus, por achar que Ele permitiu que algo ruim acontecesse nas nossas vidas. Mas quando a gente observa a Sagrada Escritura, de forma específica, lá na primeira carta de São João, a gente vê que Deus é amor. Deus é amor, esse amor perfeito. Quem ama, quer somente o bem para aquele quem é amado. Então a gente observa que Deus, em sua infinita bondade, também é inacessível ao mal. Porque lá em Gênesis também fala que depois que Deus criou todas as coisas, ele viu que tudo era muito bom. Então, como explicar o mal, né? Como entender como o mal entrou no mundo? E a gente observa, então, que foi a partir da desobediência, né? Do mau uso do presente que Deus nos deu através da liberdade humana. Então, através do mau uso da liberdade, entra o pecado no mundo. E o que é? Entra um pecado no mundo e com o pecado também o mal. E o que é o mal? O mal é a desordem do bem. O mal é aquilo que é contrário ao bem.
E com o mal também entra a morte, porque na Sagrada Escritura também vem nos dizer que o salário do pecado é a morte. E muito diferente daquilo que muitas vezes nós pensamos, o mal que acontece na nossa vida não é castigo de Deus, mas é consequência das nossas más escolhas. Às vezes do nosso pecado, ou então da presença do pecado que existe na sociedade. Todos nós somos livres para escolher entre o bem e o mal, entre ter atitudes condizentes com aquilo que Deus quer de nós ou não. Mas nós temos que ter também com clareza que ao final das nossas vidas, nós vamos prestar conta a Deus de tudo aquilo que nós fazemos. E quando a gente fala em sofrimento, em dor, a principal resposta que nós temos é a cruz. É o desafio humano da dor e do sofrimento, e que nos reflete na cruz, né? Aquela dor que dilacera a nossa alma, diante de quantas situações que acontecem, às vezes da perda prematura de alguém querido para nós, às vezes de uma doença que assola a nossa família, às vezes de uma mãe ali que perde o filho ainda criança, e de tantas catástrofes naturais que acontecem. Nós precisamos entender que essa dor que acontece nas nossas vidas é a mesma dor que Deus teve ao ver o seu filho pregado na cruz de forma injusta. E Deus, que tinha todas as condições para tirar Jesus daquela situação, não o fez. Porque aquele momento era necessário que acontecesse para que nós pudéssemos entender o profundo amor que Deus carrega por cada um de nós. Esse amor que é capaz de entregar a vida do seu próprio filho Jesus, para que cada um de nós pudéssemos então ter acesso à vida eterna. Essa dor que muitas vezes nós carregamos também é a dor de Maria, que viu seu filho maltratado, que viu seu filho morto, porque simplesmente pregou o bem, porque quis fazer o bem, pregou o reino de Deus. Então a gente observa ali na cruz que no maior momento de dor, que é quando Jesus morre, a gente observa então o silêncio de Deus. E um silêncio ali naquele instante que não significou ausência, mas a atitude de Deus em se calar diante daquela realidade. E Deus se silencia porque respeita, né, a dor daquele momento e também estava tomando todas as medidas necessárias para aplacar aquela dor de Jesus. E assim como nós, quando acontece o sofrimento das nossas vidas, as perdas que nós sofremos ao longo do nosso caminhar, Deus também se silencia em nós. Quantas vezes nós buscamos respostas e não encontramos? Por quê? Porque Deus está no sofrimento. Ele silencia, mas permanece companheiro ao nosso lado, cuidando de nós e fazendo tudo aquilo que é necessário para que a nossa dor aos poucos também vai sendo transformada. E a gente tem que ter essa certeza. Isso é fé, é acreditar que Ele permanece ao nosso lado, independente daquilo que aconteça. Então, na cruz, nós observamos essa unidade entre a palavra de Deus, que é o próprio Jesus que veio anunciar, né? A palavra de Deus, o verbo de Deus, e também o silêncio de Deus. E Jesus passou pelo sofrimento para mostrar a cada um de nós que Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. A nossa dor e o nosso sofrimento também não são da vontade de Deus. E diante deles, né, dessa dor, diante desse sofrimento, nós somos convidados a confiar incondicionalmente em Deus, mesmo que na maioria das vezes nós não compreendemos porque aquela situação acontece na nossa vida. Mesmo que a gente observe que Deus não responde às vezes a nossa oração, nós sentimos essa ausência de Deus, mas a gente pode ter certeza que Ele está ali do nosso lado. E essa dor e esse sofrimento que muitas vezes eu passo, você passa, precisa começar a se tornar em nossas vidas uma oportunidade. De quê? Uma oportunidade para que nós possamos aprofundar na fé, para que nós possamos conhecer melhor a Deus e principalmente estar em intimidade com Ele, amadurecer espiritualmente. E Deus sempre vai estar no centro do nosso sofrimento. Deus vai sempre se compadecer de nós. E aquele mesmo Jesus que um dia padeceu na cruz, se compadece também, estar conosco do lado do nosso sofrimento, sofre conosco.
E a última palavra não é dada por essa dor, às vezes pela morte, mas a última palavra precisa ser de esperança. Esperança de dias melhores, esperança de ressurreição, esperança de que Deus está tomando conta de todas as coisas. E assim como Jesus passa pela cruz para alcançar a salvação, vencendo então a morte, através das nossas cruzes diárias, de toda a dor, de todo o sofrimento que nós precisamos vencer, nós também alcançamos a salvação. Então, não há vitória na nossa vida sem cruz. Não existe céu se nós não passamos por tribulações, por tormentos, se nós não passamos por essas dores que acontecem aqui, porque são inerentes ao ser humano, não são um fim, Por exemplo, a morte não é um fim, mas é o começo, a transformação da vida eterna. Então, a partir do momento que Deus é bom, Deus é bondade, nos cria por amor, mas ali então entra o pecado na desobediência. Então o mal começa a fazer parte da nossa vida. E mesmo não sendo vontade de Deus, acontecem as coisas ruins da nossa vida. Um exemplo claro é assim, a vontade maior de Deus é que todos os seus filhos alcancem a salvação. Mas é isso que acontece? Infelizmente não. Infelizmente, muitos estão alcançando a perdição, vão para o inferno porque não querem obedecer a Deus, porque fizeram a escolha de ficar longe de Deus. E mesmo Deus não querendo que essas pessoas percam o céu, elas estão indo para o inferno. Então a gente observa que nem tudo o que acontece é vontade de Deus, assim como os sofrimentos da nossa vida também não são vontade de Deus. Por quê? Porque a maior realização de Deus é a salvação para cada um dos seus filhos. E a gente precisa, acreditar que Deus é capaz de tirar um bem maior de todas as nossas dificuldades, dos problemas que nós enfrentamos, de todos os nossos sofrimentos, das tribulações que acontecem na nossa vida. Mas nós precisamos começar a vencer todos esses problemas, a vivê-los, aliás, com paciência, por amor a Deus. E quando nós somos capazes de unir as nossas dores ao sofrimento de Cristo, então o sofrimento tem em nós uma transformação, um novo significado. Por quê? Porque começam a contribuir para a nossa salvação. E a gente sabe que Deus tem poder para agir, para curar, para transformar todas as situações conforme a vontade dele. Então, independente do merecimento ou da santidade da pessoa, alguns são curados, alguns têm as suas orações atendidas e outros não. E o que significa isso? Continua sendo o mistério de Deus. A gente não tem como falar como Deus atende algumas orações, alguns pedidos de algumas pessoas e de outras não. Porque algumas são curadas e outras não, porque umas morrem e outras não. Pertence ao mistério de Deus. Não cabe a nós tentar entender por que isso acontece para algumas pessoas e outras não. Isso faz parte do desígnio de Deus. E qual é o nosso papel? É orar. Permanecer em oração constantemente. Ter essa perseverança. E além de estar em oração, nós precisamos confiar nessa vontade de Deus, nós precisamos aceitar as coisas pelas quais nós temos que passar. E com essa confiança, sem murmurar, nós podemos sim, unindo a nossa adorador de Cristo, alcançar também a salvação. E quando a gente observa também na Sagrada Escritura, a gente vai ver que Jesus não promete para nós uma vida só de alegrias, só de bênção, de felicidade, muito pelo contrário. Ele é muito enfático quando ele diz, no mundo havereis de ter aflição, mas coragem, porque eu venci o mundo. Então as aflições são naturais à natureza humana, que infelizmente é contaminada pelo mal, pelo pecado. Essa é a realidade que nós vivemos aqui. O sofrimento vai acontecer para todos nós aqui nessa terra. O sofrimento só vai deixar de existir quando nós vivemos na eterna glória com Deus. Na segunda vida de Jesus, quando ele vai instaurar definitivamente o reino de Deus, aí sim não vai ter sofrimento. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, vai acontecer sim coisas nas nossas vidas que vão nos machucar, que vão nos fazer sofrer, e que nós não tenhamos essa fé imatura, que muitas vezes acredita que por sermos de Cristo, por
obedecermos a Deus, nada pode nos atingir. Eu te digo uma coisa, tanto para aqueles que acreditam como para aqueles que não acreditam, né, as coisas vão acontecer, as tribulações virão. E para nós que cremos, nós temos o dever de ter a certeza que todos nesses momentos de dificuldade, Deus permanece conosco. E o sofrimento, né, que a vida nos traz, que nós possamos nos agarrar a essa oportunidade de crescer espiritualmente, de nós estarmos mais junto a Deus. Então, que a gente não questione a Deus o porquê do nosso sofrimento, né? Por que está acontecendo comigo? Por que isso na minha família? Mas que nós ajamos de forma diferente, que nós possamos buscar nós mesmos responder para que aquele sentimento. Né? E como é que a gente responde essa resposta? Tendo a consciência de que nem do nosso sofrimento é sofrimento de Cristo, por amor a Deus, sem murmurar, sem reclamar, esse sofrimento se tornará então redentor em nossas vidas, nos redimindo das nossas faltas, contribuindo então para a nossa salvação. Tem uma frase, né, de São Tomás de Aquino que fala muito sobre isso, sobre esse tema que nós estamos falando de hoje. Ela é assim: a existência do mal não se deve à falta de poder e da bondade de Deus, ao contrário, ele só permite o mal porque é suficientemente poderoso e bom para tirar do próprio mal o bem. Então, que nós não tenhamos medo das dificuldades que nós passamos na nossa vida, das tribulações, às vezes das situações de morte de nossos entes queridos, porque nós cremos na salvação eterna. Nós cremos que o principal que Deus tem para dar para cada um de nós é a salvação. Não quer dizer que ele não curou uma pessoa ou não respondeu uma oração, que ele ame menos esse filho, muito pelo contrário. Deus ama todos os seus filhos da mesma forma, mas isso faz parte, né, do plano de Deus, do mistério de Deus, e a gente, por enquanto, tem um entendimento muito resumido. Nós vamos entender, estamos só na glória celeste, mas que nós tenhamos essa fé de acreditar naquilo que a gente não vê, mas de saber que o amor de Deus por cada um de nós é incondicional, que Ele não deseja o mal dos seus filhos. Quantas vezes a gente observa, às vezes, a pessoa numa situação de dificuldade, a primeira coisa que a outra chega, né? Não, irmão, não fica triste não, é a vontade de Deus. Quantas vezes as pessoas perdem a fé ou começam a culpar a Deus pelos seus problemas por essas palavras, às vezes erradas que nós dizemos, em horas impróprias. Não é vontade de Deus que nós soframos. Que a gente possa acreditar que mesmo diante daquela dificuldade, daquele problema, às vezes daquela morte de uma pessoa que a gente ama muito, que Deus está cuidando de todas as coisas, que Deus tem um bem maior para nos oferecer e que junto conosco Ele também sofre, Ele também se angustia, Ele quer que nós também não percamos a fé, que nós tenhamos essa certeza que Ele permanece conosco. E Deus conhece de perto o sofrimento, porque Ele esteve ao lado do seu Filho Jesus enquanto Ele sofria e agonizava na cruz. Maria, nossa intercessora, também sabe o que é sofrimento. Quantas mães perdem seu filho? Peça você que perdeu alguém na sua família, né, que sente ainda essa dor, peça a intercessão de Maria. Ela que sabe o que é perder um filho, ela sabe a dor que transpassou a sua alma. Que você peça para ela interceder junto a seu Filho Jesus, que venha tirar do seu coração toda a mágoa, às vezes todas as dúvidas que ainda restam, e trazer de Deus essa certeza que Deus sempre faz algo bom, algo melhor nas relações de sofrimento que nós passamos, nas dificuldades, nas dores, e que a gente possa compreender que nós precisamos também passar por situação de provação, situação de sofrimento, para que a gente possa crescer na fé. O que acontece, infelizmente, na maioria das vezes, é que nós, quando está tudo bem, a gente começa a relaxar na nossa espiritualidade. E quando nós começamos a passar por dificuldades, aí sim, nós nos aproximamos de Deus. Então, que a gente acredite, né, na palavra do Senhor, que fala sim que nós teremos tribulações, dificuldades, mas com isso também vem a certeza de que Deus permanece ao lado de cada um de nós, é Ele que nos traz consolo, é Ele que na hora oportuna
vai curar o meu coração e o seu coração. Amém? Tenham todos um ótimo final de semana e eu te convido, nesse final de semana a meditar sobre como anda a sua intimidade com Deus, como anda o seu questionamento. Será que as situações de dificuldade na sua vida têm servido para te aproximar de Deus ou te afastar dele? E que você faça a sua oração pedindo ao Senhor que a cada dia confirme no seu coração que Ele é um Deus bom, que Ele é um Deus de bondade, de amor, que cuida dos seus filhos e que sofre com seus filhos. Mesmo que a gente sinta esse silêncio de Deus ao nosso lado, que nós continuemos tendo a certeza de que Ele não nos abandona, assim como não abandonou seu Filho Jesus na cruz. Amém? Que nós possamos continuar selados e abençoados em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.